Prezados ouvintes, diante de vocês está a história de uma mulher que encontrou a força para dizer não a si mesma, aos seus medos, à sua humilhação. Eu começo. A noite começou como todas as noites numa casa onde a felicidade há muito era apenas uma bela mentira para os vizinhos. Frieder arrumou a mesa e colocou os pratos com aquela precisão mecânica que se instala após 15 anos de casamento. 15 anos em que ela tinha aprendido a ser invisível, inaudível, inexistente. Hoje teriam convidados. Thorsten com a sua mulher Marin, velhos amigos de Gero, ainda dos tempos da universidade. Frieder recordava a época em que todos riam às lágrimas juntos, quando Gero a abraçava pela cintura e a apresentava orgulhosamente como o amor da sua vida. Isso foi noutra vida, naquela que terminou aproximadamente quando a filha Jette nasceu. Jette tinha agora 14 anos. Ela estava sentada no seu quarto, fingindo fazer os trabalhos de casa, mas, na verdade, ouvia música nos auscultadores e tentava não ouvir o silêncio tenso na casa. A rapariga há muito tinha aprendido a sentir a atmosfera, como um animal que sente a aproximação de uma tempestade. Gero entrou na cozinha e apertou os botões da camisa. Um homem alto, ainda atraente na casa dos 40, com têmporas grisalhas incipientes que lhe conferiam seriedade. Ele examinou a mesa criticamente. "Já fizeste a salada?" perguntou ele sem olhar para a mulher. "Sim, claro, e as entradas. O prato principal está quase pronto", respondeu Frieder baixinho. "Quase." Gero levantou a voz. "Eles chegam em meia hora. Tem sequer noção de que Thorsten é um homem importante? Ele agora tem um cargo no ministério." Frieder apertou os lábios e continuou a cortar ervas. As suas mãos tremiam ligeiramente, não de medo, mas de cansaço, de um cansaço interminável e esmagador da alma. "Tudo estará pronto a tempo", disse ela. Gero bufou e foi para a sala de estar, ligando a televisão. Frieder ouviu o som de uma garrafa a abrir. Ele já tinha começado a beber. Quando os convidados chegassem, ele estaria no limite onde a língua se solta e o autocontrolo diminui. A campainha tocou pontualmente às 20 is. Frieder limpou rapidamente as mãos no avental, arrumou o cabelo e foi abrir. Thorsten e Maren estavam à porta, ambos impecavelmente vestidos, irradiando sucesso e prosperidade. "Frieder!" exclamou Marin e beijou-a na bochecha. "Há quanto tempo! Estás ótima!" A mentira soou tão natural que Frieder quase acreditou, embora soubesse que parecia uma mulher cansada de 40 anos que tinha parado de cuidar de si mesma porque já não via sentido nisso. "Por favor, entrem", sorriu ela. Gero cumprimentou os convidados com um largo sorriso. Ele apertou firmemente a mão de Thorsten, abraçou Maren. Ele era a personificação da hospitalidade e da decência. Assim o conheciam amigos, colegas, vizinhos. Assim ele podia ser, quando necessário. O jantar correu maravilhosamente. Gero contava piadas. Thorsten partilhava histórias do ministério. Maren admirava a salada de Frieder. Tudo estava perfeito, como saído de uma revista. Frieder estava sentada calmamente, inserindo ocasionalmente breves comentários, repondo o vinho dos convidados, certificando-se de que os pratos não ficavam vazios. "Lembras-te, Gero, quando nós dois..." Thorsten começou outra história da sua juventude. Frieder ouvia apenas com meio ouvido e pensava que tinha de levar a Sisi ao médico amanhã de manhã. A rapariga estava com dores de barriga há uma semana, mas Gero tinha dito que era apenas simulação para não ter de ir à escola. Ela também ainda tinha de pagar as contas da casa e fazer compras. "Frieder!" Gero chamou-a bruscamente. "Está sequer a ouvir?" Ela encolheu-se e levantou os olhos. "Desculpa, estava distraída. Thorsten está a perguntar sobre o teu trabalho." Gero falava devagar, como com uma criança ingênua. "Tu trabalhas nessa farmácia?" "Sim, como funcionária farmacêutica", acenou Frieder e virou-se para Thorsten. "E como é lá? Gostas?" perguntou ele educadamente. Frieder abriu a boca para responder, mas Gero antecipou-se. "O que é que ela pode gostar nisso?" Gero riu e deu um grande gole de vinho.
Ela fica o dia todo de pé e vende comprimidos, sendo que isso é provavelmente o limite dos seus sonhos. Lembras-te, Thorsten? Ela só tinha notas medianas na universidade. Pensei que teria uma mulher inteligente, mas tornou-se... Ele não terminou a frase, dispensando com um aceno significativo da mão. Frieder sentiu o sangue subir-lhe ao rosto. Marion pigarreou desajeitadamente. Thorsten olhou para o seu prato. Gero, por que tens de... Frieder começou baixinho. Por que eu tenho de... O quê? Ele virou-se para ela, nos seus olhos ardia a raiva. Eu digo a verdade. Isso é a verdade, não é? Ou queres, por acaso, afirmar que és uma mulher de carreira que alcançou algo na vida? Eu educo a nossa filha, disse Frieder, tentando manter a calma. Eu cuido da casa, da família. Oh, aí está a vítima. Gero levantou os braços teatralmente. Ouçam, amigos. Ela cuida da família. A casa, isso é cozinhar, limpar. Isso qualquer empregada de limpeza faz. E a filha, olhem para ela, anda sempre com uma cara amuada e só tem notas medianas na escola. Ela ficou igual à mãe. Gero talvez seja suficiente. Thorsten tentou intervir cautelosamente. Vamos antes beber aos velhos tempos. Mas Gero era imparável. O álcool tinha-lhe soltado a língua e a raiva acumulada exigia uma saída. E, como sempre, Frieder tornou-se o alvo. Sabes, Thorsten, qual é o maior problema na minha vida? Continuou ele, ignorando o silêncio tenso. Eu liguei-me a este rato cinzento. Pensei que ela floresceria. Mas o que é que ela faz? Ela descuida-se. Olha para ela. Quando foi a última vez que ela foi ao cabeleireiro? Quando foi a última vez que ela comprou um vestido decente? Com o teu dinheiro, disse Frieder baixinho, mas claramente. Tu não me dás nada para mim mesma. Tudo o que eu ganho vai para a Jete e para a comida. Gero saltou. A cadeira arrastou-se ruidosamente para trás. Ah, é assim. Eu não te dou nada. A quem pertence este apartamento? Quem o comprou? Quem sustenta esta família? Eu trabalho como um louco para que vocês tenham tudo. E tu ousas censurar-me. Eu não te censuro. Eu apenas disse a verdade. Cala a boca imediatamente! Gero gritou tão alto que Marion encolheu-se e deixou cair o garfo. Quem te perguntou, sua estúpida? Frieder empalideceu. Lágrimas brilhavam nos seus olhos, mas ela pestanejou rapidamente para não as deixar cair. Não agora, não à frente dos convidados. Embora, que diferença faria? Eles viam tudo, todos viam tudo. Mas todos se calavam porque era mais conveniente, porque não se queriam intrometer nos assuntos de outras famílias. Ela levantou-se lentamente da mesa e dobrou cuidadosamente o guardanapo. Desculpem, disse ela baixinho, sem olhar para ninguém diretamente, e saiu da sala. Thorsten e Maren entreolharam-se. Um silêncio pesado e opressor pairava no ar. Gero sentou-se novamente, exalou nervosamente e serviu-se de mais vinho. Ótimo, o ambiente está arruinado, resmungou ele. Sempre a mesma coisa. Ela simplesmente não consegue calar a boca. Tem sempre algo para reclamar. Gero, Maren começou cautelosamente. Talvez tenha sido um pouco duro demais. Duro? Ele aumentou o tom. Isso é ainda suavemente falando. Vocês não sabem o que eu tenho de suportar todos os dias. Ela tornou-se um nada, um farrapo choramingas e miserável. Antes, ela pelo menos ainda se esforçava. Tinha algum interesse na vida. Mas agora, ela é um trapo sem vontade própria. Thorsten permaneceu em silêncio e rodava o copo nas mãos. Ele recordou a sua mulher antes de se casarem, uma rapariga brilhante e alegre, e olhou para Maren, a mulher bem cuidada e autoconfiante ao seu lado. Não, com eles era tudo diferente, completamente diferente. Talvez devêssemos ir, sugeriu ele. Já é tarde. Ah, anda lá, por que ir? Gero tentou trazer de volta o bom humor. Vamos beber um último copo, recordar a juventude. Mas o encanto da noite estava destruído. Após mais meia hora de conversa educada, os convidados despediram-se.
Gero acompanhou-os até a porta, garantindo-lhes que tudo estava bem, que eram apenas coisas típicas de mulher, que Frieder era igualmente sensível. Quando a porta se fechou atrás dos convidados, ele voltou para a sala de estar e começou a arrumar as garrafas da mesa. Frieder não saiu do quarto. Gero ouviu a água a correr na casa de banho. Ela devia estar a lavar-se. Ele arrumou as garrafas, olhou para a mesa cheia de louça suja e sentiu uma pontada de raiva. Que ela lave amanhã de manhã. Ele estava cansado. Gero foi para o quarto sem bater. Frieder estava sentada na beira da cama, já em camisola de dormir. O cabelo estava solto, o rosto lavado sem maquilhagem. Ela parecia mais jovem, quase como a rapariga por quem ele se tinha apaixonado. Então, ofendida? Perguntou ele, e começou a despir-se. Frieder permaneceu em silêncio e olhou pela janela. Atrás do vidro cintilavam as luzes das casas vizinhas, onde também viviam famílias, onde também havia dramas e segredos. Estou a falar contigo. Gero levantou a voz. Estou a ouvir-te, respondeu ela baixinho. E agora? Vais fazer birra? Vais ficar uma semana sem falar como da última vez? Frieder virou-se para ele. Nos seus olhos não havia ofensa, nem raiva, apenas um cansaço interminável. Por que fazes isso, Gero? Perguntou ela. Por que me humilhas perante os outros? O que te fiz eu? Não fizeste nada. Ele zangou-se. É exatamente isso. Não fazes absolutamente nada. Tu simplesmente estás aí, como um móvel. Eu trabalho, eu educo a filha, eu cuido da casa. Cala a boca com a tua casa. Gero a interrompeu. Sabes o quão embaraçoso foi isso para mim hoje? Thorsten é um homem de sucesso. A mulher dele tem uma boa posição. Para eles, tudo corre como deve ser. E eu tenho uma funcionária de farmácia como mulher, que parece uma empregada de limpeza. Estas palavras atingiram Frieder mais dolorosamente do que o acesso de raiva à frente dos convidados. Frieder sentiu algo dentro dela quebrar. Ainda não se quebrou definitivamente. Para isso, precisava de mais um empurrão, mas estava pronto para desmoronar. Tens vergonha de mim? Disse ela lentamente. De mim? Da mulher que te deu um filho, que por anos... Não comeces com isso. Gero a interrompeu, deitou-se na cama e virou-se para a parede. Estou farto das tuas lamentações. Quero dormir. Frieder ficou sentada imóvel por mais um tempo. Depois, deitou-se no seu lado da cama e esforçou-se para não tocar no marido. Entre eles havia 20 centímetros, mas parecia um abismo. Ela não dormiu. Ficou de olhos abertos a pensar, a recordar quando tudo tinha corrido mal. Talvez logo depois do casamento, quando Gero começou a fazer comentários. Primeiro suaves, quase carinhosos, depois cada vez mais duros. Ou quando Jet nasceu e ele de repente percebeu que a sua mulher já não lhe pertencia apenas a ele, que havia alguém mais importante do que ele. Ou o problema não residia num momento específico, mas no facto de ela ter suportado tudo, ter calado, engolido os insultos e esperado que ele mudasse, que um dia ele acordasse e fosse o velho Gero de novo, que lhe escrevia poemas e a levava a museus. Atrás da parede, ouvia-se um choro baixo. Jet chorava no seu quarto. A rapariga tinha ouvido tudo. Claro que tinha ouvido. Como não se podia ouvir aqueles gritos? Frieder levantou-se cuidadosamente e foi para o quarto da filha. Jet estava virada para a parede. Os ombros tremiam. Meu amor, sussurrou Frieder. Sentou-se na beira da cama e acariciou o cabelo da filha. Mamã, por que o pai te faz isso? Soluçou Jet e virou-se. O rosto dela estava molhado de lágrimas. Por que ele grita contigo? Tu não fazes nada de errado. Chiu, chiu. Frieder abraçou a filha com força. Está tudo bem. Adultos têm desentendimentos. Isso é normal. Isso não é normal, mamã, protestou Jet. Ele te insulta e te humilha. As minhas amigas dizem que o ouvem gritar. Tenho vergonha de ir à escola. Frieder encolheu-se como se tivesse sido agredida. Ela nunca tinha pensado nisso desse ponto de vista, que a sua paciência, o seu sacrifício não era nobreza.
mas sim uma lição para a filha, uma lição sobre como se devia viver. Eu não quero que repitas os meus erros, sussurrou ela. Então não os repitas tu mesma, disse Jet com uma sabedoria que excedia a sua idade. Por favor. Nesse momento Gero entrou na cozinha, mal barbeado, amarrotado do sono, com uma expressão azeda. Ele foi até a geleira sem sequer dizer bom dia. Onde está a minha camisa azul? Perguntou ele pegando um sumo. No armário, no cabide, respondeu Frieder e levantou-se. Por que não está passada a ferro? Eu passei-a a ferro anteontem. Está à direita. Bem, então vai buscá-la e trazê-la para cá. Gero retrucou-lhe irritado. Ou tenho de fazer tudo sozinho? Frieder olhou para ele, depois para Jet, que estava sentada com a cabeça baixa. E, de repente, sentiu uma vergonha insuportável. Vergonha de si mesma por se deixar tratar assim. Vergonha à frente da filha, que via tudo isso e tirava as suas próprias conclusões. Pega tu mesmo, disse ela baixinho. Gero virou-se e não acreditou nos seus ouvidos. O que disseste? Eu disse, pega tu mesmo, repetiu Frieder um pouco mais alto. Tu tens mãos, tu tens pés, o armário não está noutra cidade. Ficaste completamente louca? Gero deu um passo em direção a ela. Depois de ontem, ainda por cima, estás a ser atrevida? Depois de ontem. Frieder endireitou-se e olhou-o nos olhos. Eu entendi muita coisa e não vou mais tolerar esse tipo de tratamento. Ah, é assim? Gero riu, mas o riso era mau. Motim a bordo encontrou uma feminista. Anda, diz-me como não vais tolerar isso. Vais mudar-te? Para onde? Com o teu salário de funcionária de farmácia, vais alugar um quarto numa casa partilhada? Frieder permaneceu em silêncio, mas no seu olhar havia algo novo. Uma faísca que não se apagava, mesmo sob o peso da sua raiva. Vês? Gero acenou satisfeito. Tu calas-te porque sabes que sem mim és um ninguém e nunca foste ninguém. Então, grava isto bem. Aqui eu sou o dono da casa e vai ser feito como eu digo. Ele virou-se e saiu da cozinha. 1 minuto depois, a porta bateu. Ele tinha ido para o trabalho sem tomar o pequeno almoço. Jet levantou os olhos úmidos de lágrimas para a mãe. Mamã, está tudo bem? Frieder abraçou a filha. Vai ficar tudo bem, prometo-te. Ela não sabia como ia cumprir essa promessa, mas sabia de uma coisa. Algo tinha de mudar. Imediatamente. Depois de levar Jet à escola, Frieder regressou à casa e sentou-se ao computador. Abriu o motor de busca e começou a procurar informações sobre os direitos das mulheres no divórcio, sobre como os bens são divididos, se podia ficar com o apartamento tendo um filho menor e sobre apoio psicológico para vítimas de violência doméstica. Violência doméstica. Ela sempre tinha pensado que violência significava nódoas negras e ossos partidos, mas agora compreendia que gritos, humilhação, pressão constante. Isso também era violência psicológica, e as cicatrizes disso não ficavam no corpo, mas na alma. Ela leu as histórias de outras mulheres que se assemelhavam às suas, por vezes até piores. Ela leu os conselhos de psicólogos e advogados, e a cada linha lida, a sua determinação fortalecia-se. Ela não podia mais viver assim. Não podia destruir-se a si mesma e a psique da filha por uma estabilidade ilusória. Na hora de almoço, Frieder ligou a Silke. Olá, Frieda, é você? A amiga perguntou, surpresa. Sim, sou eu, Silke. Você se lembra? Você me escreveu sobre um psicólogo. Pode me dar os contatos dele? Houve silêncio do outro lado da linha. Frida ouviu Silke respirar fundo, como se estivesse se preparando para uma conversa importante. Claro que te dou, disse a amiga rapidamente. Frieda, estou tão feliz que você ligou. Eu queria falar com você há muito tempo, mas tinha medo de me intrometer. Mas da última vez que conversamos, percebi que algo não estava bem com você. Nada está bem. Frieda admitiu baixinho, sentindo sua voz tremer de forma reveladora. Nada mesmo. Querida Frida, ouça-me.
Silke falou suavemente, mas com firmeza. Eu sei como é. Minha irmã passou por algo parecido. Ela também pensava que tinha que aguentar, que era culpa dela, que não estava se esforçando o suficiente. Mas sabe de uma coisa? Quando ela finalmente deixou aquele cara, foi como se tivesse renascido. Sim, foi difícil no início. Sim, ela teve que recomeçar do zero, mas ficou feliz, entende? Realmente feliz. Frieda ouvia, com o telefone apertado na orelha, e lágrimas escorriam pelo seu rosto. Ela se segurou por tanto tempo, fingiu por tanto tempo que estava tudo bem, que agora, ao ouvir palavras de apoio, não conseguia se conter. Tenho medo, Silke, ela sussurrou. Tenho 40 anos, tenho uma filha adolescente, tenho um salário baixo. Como vou começar uma vida nova? Você vai começar como todo mundo começa. Silke respondeu. Passo a passo, com pequenos passos. Primeiro, uma conversa com a psicóloga para entender o que está acontecendo, para encontrar força. Depois, procurar advogados para conhecer seus direitos e então agir. Eu estou com você. Vou te ajudar no que puder. Conheço pessoas que podem te dar conselhos. Você não está sozinha, ouviu? Obrigada. Frieda enxugou as lágrimas. Muito obrigada. Elas conversaram por mais 10 minutos. Silke deu-lhe os contatos da psicóloga Doris, uma mulher especializada em problemas familiares e que trabalhava com vítimas de violência doméstica. Frieda anotou o número de telefone e o endereço, prometendo ligar. Depois da conversa com Silke, ela sentiu algo novo. Não exatamente esperança, mas algo que se aproximava dela, como se, em um quarto escuro e fechado, um fino raio de luz tivesse surgido sob a porta. À noite, Gero voltou para casa de bom humor. Ele até disse olá, o que já era um progresso depois da briga da manhã. Frieda arrumou a mesa, chamou Jette para o jantar e os três sentaram-se, uma família normal em um jantar normal. Como foi o trabalho? Perguntou Frieda, passando a Gero um prato de batatas. Normal, ele respondeu secamente. O Sr. Schmidt teve problemas com a contabilidade. Tive que ajudar a resolver isso. E você, Jettchen, como foi na escola? Bem. A menina tentou não olhar para o pai. Tirei um 10 em alemão na redação. Bravo! Gero assentiu, e Frieda viu o rosto de Jette se iluminar. A filha ouvia elogios do pai tão raramente que cada palavra amável era valiosa para ela. E isso partia o coração de Frieda. Ao entender que sua filha ansiava pela atenção do pai, pela sua aprovação, que Jette estava disposta a se contentar com migalhas, porque não sabia que poderia ser diferente. O jantar transcorreu tranquilamente. Gero até contou algumas histórias do trabalho e Frieda se pegou pensando que, nesses momentos, ele ainda se parecia com o homem por quem ela se apaixonara. Mas esses momentos de lucidez tornavam-se mais raros e as fases de raiva e irritação ficavam mais longas. Escute, disse Gero, enquanto Jette fazia a lição de casa, sobre ontem. Talvez eu tenha exagerado um pouco. Simplesmente estou tenso no trabalho e aí explodi. Aquela foi a maior concessão, algo que se aproximava de um pedido de desculpas. Antes, Frieda teria aceitado e ficado feliz por o conflito ter sido resolvido, mas agora ela ficou em silêncio e o olhou. Você ouviu o que eu disse? Gero franziu a testa ou bufou novamente. Eu ouvi, Frieda respondeu. Gero, precisamos conversar. Conversar seriamente sobre nós, sobre nossa família, sobre o que está acontecendo. Gero recostou-se na cadeira e cruzou os braços sobre o peito. Uma postura defensiva. Nada está acontecendo. Esta é uma vida familiar normal. Todo mundo briga, todo mundo faz as pazes. Isso não são brigas, Gero. Isso é humilhação constante. Você grita comigo, me xinga, diz que eu... Diante da filha, diante dos convidados, diante dos vizinhos, que ouvem tudo através das paredes. Ah, lá vem de novo. Gero levantou-se da mesa. Pensei que tivéssemos tido um jantar normal, e você começa de novo. Você sempre estraga tudo. Eu estrago tudo? Frieda também se levantou. Eu? Quem mais?
Eu me esforço, ganho dinheiro, sustento a família e tudo o que você sabe fazer é reclamar e fazer acusações. Eu não reclamo. A voz de Frida subiu e ela mesma se surpreendeu. Ela raramente se permitia levantar a voz. Eu estou dizendo que nossa família está se desfazendo, que nossa filha chora à noite, que eu não me lembro da última vez que me senti um ser humano e não uma empregada. Empregada? Gero deu um passo em direção a ela. Seu rosto contorceu-se de raiva. Você se considera uma empregada? Bem, então vá viver como quiser. Vamos ver como você canta sem o meu dinheiro, sem este apartamento? Talvez eu vá mesmo. Frieda deixou escapar antes que pudesse pensar. Gero a encarou. Ele obviamente não esperava essa resposta. Normalmente, Frieda se assustava com suas ameaças. Começava a acalmá-lo, a pedir desculpas. Mas não agora. O que você disse? Ele perguntou lentamente. Eu disse, talvez eu vá mesmo. Frieda repetiu um pouco mais alto, sentindo seu coração bater descontroladamente. Talvez eu esteja realmente melhor sozinha do que com um homem que não me respeita, não me valoriza, não me ama. Não ama? Gero zombou, mas um lampejo de medo apareceu em seus olhos. Eu dediquei minha vida inteira a você. Eu me casei com você, tive um filho com você, comprei um apartamento. Isso, na sua opinião, não é amor? Isso é uma obrigação, Frieda disse baixinho. Mas não é amor. Amor é quando você não humilha alguém, quando você se importa com seus sentimentos, quando você o vê como um ser humano e não como um objeto que você pode mandar. Ah, ela aprendeu discursos inteligentes. Gero virou as costas. Lidos em suas revistas femininas. Ou Silke te convenceu disso. Aposto que foi ela. Silke é uma boa pessoa que se preocupa sinceramente comigo, ao contrário do meu marido. Ah, então é assim. Gero virou-se novamente. Então eu sou um marido ruim. Vá em frente, liste meus pecados. Eu não bebo em excesso. Eu não te bato. Eu trago dinheiro para casa. O que mais você precisa? Respeito. Frieda respondeu simplesmente. Simplesmente respeito e tratamento humano. Respeito precisa ser merecido. Gero rugiu. E o que você fez para eu te respeitar? Você fica na sua farmácia, recebe esmolas, anda pela casa com um roupão desleixado. Maren, a mulher de Thorsten, essa sim é uma mulher que se cuida, faz carreira, com quem se pode ter uma conversa interessante. E você? Frieda sentiu algo se quebrar definitivamente dentro dela. Não vou mais ouvir isso. Ela se virou e caminhou em direção ao quarto. Aonde você vai? Gero gritou atrás dela. Estou falando com você. A conversa acabou, disse Frieda por cima do ombro e fechou a porta atrás de si. Ela encostou as costas na porta e respirou pesadamente. Suas mãos tremiam, havia um latejar nas têmporas, mas por dentro, sob o medo e a agitação, havia uma nova força. Ela finalmente disse o que pensava. Ela finalmente não engoliu a ofensa, não ficou em silêncio. Atrás da porta, Gero ainda gritou algo, depois a porta da frente bateu. Ele tinha ido embora, provavelmente para a casa de amigos ou para um bar. Ele sempre fazia isso depois de brigas. Frieda pegou o telefone e olhou o número da psicóloga Doris. Amanhã. Amanhã ela ligaria e marcaria uma consulta. Esse seria o primeiro passo. Ela abriu o armário e pegou uma velha bolsa esportiva. Então, começou a colocar suas coisas e as coisas de Jet lá dentro. Não tudo, apenas o essencial. Ela não sabia exatamente o que faria, mas queria estar pronta. Bateram levemente na porta. Mamãe, ouviu-se a voz de Jet. Entre, meu amor. Jet entrou e viu a bolsa aberta, as roupas cuidadosamente dobradas. Seus olhos se arregalaram. Nós vamos embora? Frieda sentou-se na cama e bateu ao seu lado. Jet sentou-se e Frieda pegou sua mão. Eu não sei exatamente o que vai acontecer em seguida, ela disse honestamente, mas quero que você esteja pronta. Por via das dúvidas, se tivermos que ir embora, vamos rápido, entende? Jet assentiu e lágrimas brotaram em seus olhos. E para onde vamos?
Para a casa de Silke. Ela mora em outra cidade. Você se lembra? Ela tem um apartamento grande. Ela está sozinha. Ela disse que podemos ficar com ela até encontrarmos nosso próprio apartamento. E o papai? Frieda suspirou pesadamente. Seu pai, provavelmente viveremos separados dele por um tempo. Talvez nos divorciemos. Eu ainda não decidi definitivamente, mas como está agora, não podemos continuar. Jet permaneceu em silêncio, processando o que ouviu. Então, ela abraçou a mãe inesperadamente forte, desesperadamente. Eu tinha medo de que você nunca tivesse coragem, ela sussurrou. Eu tinha tanto medo de que sempre viveríamos assim, que você aguentaria e eu assistiria e ficaria louca. Frieda acariciou o cabelo da filha e conteve as próprias lágrimas. Como ela não pôde ter entendido antes o quanto tudo isso afetava a criança? Como pôde ter sido tão cega? Perdoe-me, ela disse. Perdoe-me por ter demorado tanto para dar este passo. Eu pensei que, por você, eu precisava manter a família unida, que uma mãe divorciada era um estigma, que eu não conseguiria sozinha. Não. Jet se soltou dela e olhou a mãe nos olhos. Eu não preciso de uma família assim. Eu preciso de uma mamãe que não chora à noite, que sorri, que vive e não apenas existe. Essas palavras, quase uma repetição literal das da manhã, soaram como um manifesto. Frieda assentiu e enxugou as lágrimas. Então faremos isso, ela disse com firmeza. Mas por enquanto, nenhuma palavra para o papai, entende? Ele não pode saber o que estamos planejando. Senão haverá um escândalo. Ele poderia nos impedir de ir embora. Eu entendo. Jet assentiu seriamente. Vou me comportar normalmente. Elas ficaram sentadas juntas por mais um tempo. Então, Jet voltou para o quarto para terminar a lição de casa e Frieda escondeu a bolsa no fundo do armário, sob as roupas de inverno. Gero voltou tarde, depois da meia-noite. Frieda ouviu-o ir ao banheiro com passos incertos e depois se jogar na cama. Ele cheirava a cerveja e cigarros. Ele tentou abraçá-la, mas Frieda se afastou. Não fique zangada, ele murmurou sonolento. Eu não faço por maldade, simplesmente acontece. Ela não respondeu. Permaneceu imóvel até que a respiração dele se acalmou e ele adormeceu. Então, ela ficou muito tempo olhando para a escuridão, planejando os próximos passos. Na manhã seguinte, Gero agiu como se nada tivesse acontecido. Ao sair para o trabalho, ele até beijou Frieda na bochecha. Um beijo formal, frio, mais por hábito do que por sentimento. Assim que a porta se fechou atrás dele, Frieda discou o número de Doris, a psicóloga. — Olá, o que posso fazer por você? Respondeu uma voz feminina calma. — Bom dia, meu nome é Frieda. A senhora Silke Müller me deu seu número. Eu gostaria de marcar uma consulta. — Claro, Frieda. Conte-me brevemente o que a incomoda. Frieda hesitou, procurando as palavras certas. Tenho problemas no meu casamento. Meu marido, ele exerce pressão psicológica sobre mim, me humilha. Não consigo mais viver assim, mas não sei como agir corretamente. Eu entendo. A voz de Doris era quente, sem julgar. Já é muito corajoso de sua parte ter ligado. Este é um primeiro e importante passo. Diga-me, há ameaça de violência física? Não, ele não me bate, mas grita, me insulta, me humilha na frente dos outros. Isso também é violência, Frieda. A violência psicológica não é menos destrutiva do que a física, às vezes até mais. Tenho uma consulta livre hoje às 18 horas. Você pode vir? Frieda calculou rapidamente. Ela terminava o trabalho às 17 horas. Conseguiria? Sim, consigo. Muito obrigada. Ela anotou o endereço e desligou. Suas mãos tremiam, mas não era fraqueza. Era a excitação de algo novo, desconhecido, mas necessário. No trabalho, o dia se arrastou agonizantemente lento. Frieda atendia clientes, entregava medicamentos, aconselhava, mas seus pensamentos estavam em outro lugar. Ela repassava a conversa com Gero, os eventos dos últimos dias, repetidamente em sua cabeça, e a cada vez ficava mais certa de que havia tomado a decisão correta.
Na hora do almoço, ela foi ao banco e abriu uma conta em seu nome, separada da conta conjunta da família. Ela transferiu todas as suas economias para lá, uma pequena quantia que havia economizado secretamente nos últimos 2 anos. Era dinheiro para tempos difíceis, embora ela nunca tivesse imaginado antes que esse dia chegaria tão rápido. Pontualmente às 18 horas, ela estava em frente à porta do consultório com a placa Doris Crulo, psicóloga. Frieda respirou fundo e bateu. Entre, ouviu-se de dentro. O consultório era pequeno, mas aconchegante. Luz suave, uma poltrona confortável, sobre a mesa uma caixa de lenços de papel e uma jarra de água. Doris a cumprimentou com um sorriso, uma mulher de cerca de 50 anos com olhos amigáveis e um jeito tranquilo. Bom dia, Frieda. Por favor, sente-se. Sinta-se em casa. Frieda sentou-se, agarrando sua bolsa. Nem sei por onde começar. Comece pelo que a trouxe aqui, pelo mais importante. Doris sugeriu suavemente, e Frieda começou a contar. Primeiro insegura, hesitante, depois cada vez mais livre. Ela contou sobre os anos de casamento, como Gero havia mudado gradualmente, como inicialmente foram pequenas provocações, depois críticas, depois insultos abertos, como ela havia perdido a si mesma pouco a pouco, até se tornar uma sombra sobre a filha, que crescia em uma atmosfera de constante tensão sobre a noite anterior, quando ele a humilhou na frente dos convidados. Doris ouvia atentamente, às vezes assentia, às vezes fazia perguntas para esclarecer. Ela não julgava, não dava conselhos. Ela apenas ouvia. E era exatamente isso que Frieda precisava, a oportunidade de finalmente desabafar, de soltar tudo o que havia se acumulado por anos. Frieda, disse Doris, quando a história terminou, quero que você entenda uma coisa importante. O que acontece no seu casamento não é sua culpa. Você não é culpada pelo comportamento do seu marido. O comportamento dele é decisão dele, responsabilidade dele. Mas eu também não sou perfeita, Frieda argumentou. Talvez eu seja realmente muito sensível. Talvez eu não tenha me esforçado o suficiente. Não há medida de esforço que justifique a humilhação, disse Doris com firmeza. Ninguém tem o direito de tratá-la como seu marido faz, não importa quais justificativas ele tenha. Estresse no trabalho, cansaço, seja o que for. Isso não lhe dá o direito de insultá-la. Frieda sentiu algo se contrair dentro dela. Lágrimas subiram aos seus olhos. Eu sofri por tanto tempo, ela sussurrou. Eu pensei que tinha que salvar o casamento por causa da minha filha, que uma mãe divorciada era um estigma, que eu não conseguiria sozinha. E o que você pensa agora? Agora eu penso que é melhor ser divorciada, mais viva, do que casada, mais morta por dentro. Doris sorriu. Essa é uma percepção muito importante. Você já deu um passo enorme simplesmente vindo aqui. Diga-me, você tem um plano de ação? Frieda contou sobre a conversa com Silke, sobre ter começado a fazer as malas, sobre a conta no banco. Muito bem. Doris assentiu em reconhecimento. Você está agindo corretamente, mas eu gostaria de aconselhá-la em algumas coisas. Primeiro, consulte uma advogada de família. Informe-se sobre seus direitos em um divórcio. Como os bens são divididos, como você pode regular a pensão alimentícia para a criança. Segundo, colete documentos, sua identidade, a certidão de nascimento de sua filha, a certidão de casamento, os documentos do apartamento, caso tenha acesso a eles. Terceiro, se possível, registre os fatos da violência psicológica. Como posso fazer isso? Você pode gravar os insultos dele. Você pode pedir a testemunhas que façam declarações, por exemplo, seus convidados daquela noite. Isso ajudará no tribunal, caso chegue a esse ponto. Frieda assentiu e anotou tudo em um caderno. A lista de tarefas crescia, mas, estranhamente, isso não a preocupava, e sim a acalmava. Ações concretas, passos concretos. Isso era melhor do que ficar parada, impotente. E mais uma coisa, Frieda. Doris inclinou-se e olhou-a nos olhos. Esteja preparada para que a reação dele possa ser imprevisível quando você anunciar sua decisão.
Alguns homens ficam agressivos quando percebem que estão perdendo o controle. Outros, ao contrário, começam a jurar amor e prometer melhoras. É importante lembrar, as pessoas só mudam se elas mesmas quiserem e trabalharem nisso. Promessas em uma crise raramente significam algo. Eu entendo, Frieda assentiu. Elas conversaram por mais meia hora e quando Frieda saiu do consultório, sentiu-se renascida. Pela primeira vez em muitos anos, ela tinha clareza. Ela sabia o que precisava fazer em seguida. Os próximos dias passaram em preparação meticulosa. Frieda marcou uma consulta com um advogado, que lhe explicou detalhadamente o processo de divórcio e a partilha de bens. Descobriu-se que ela tinha pleno direito ao apartamento. Ele havia sido comprado durante o casamento, sendo, portanto, propriedade comum. Gero não poderia simplesmente colocá-la na rua. Ela coletou documentos secretamente, fez cópias e as enviou a Silke para a guarda. Ela conversou com Jette e preparou a filha para as próximas mudanças e, durante todo o tempo, comportou-se com Gero como sempre. Cozinhava, limpava, não brigava. Ele até notou que ela havia ficado mais calma. Na verdade, era a calma antes da tempestade. No sábado, Gero convidou novamente os convidados, os mesmos Thorsten e Maren. Frieda concordou, embora seu interior se contorcesse com a ideia de uma repetição da noite anterior, mas ela entendeu que essa poderia ser a última chance de registrar o comportamento dele com testemunhas. A noite começou tranquila. Frieda arrumou a mesa. Gero recebeu os convidados com sua cordialidade usual. Thorsten e Maren pareciam um pouco tensos. As lembranças da última visita provavelmente ainda estavam frescas, mas eles tentaram se comportar naturalmente. No jantar, Gero estava surpreendentemente agradável. Ele brincou, contou histórias e até elogiou algumas vezes com reconhecimento os pratos cozinhados por Frieda. Ela sentou-se em silêncio, observando-o e pensando em como ele era habilidoso em usar máscaras. Para os de fora, ele era um homem charmoso e bem-sucedido, um marido atencioso. Apenas ela e Jette sabiam a verdade, mas quanto mais vazias as garrafas de vinho ficavam, mais Gero mudava. A voz ficava mais alta, os gestos mais expansivos, o olhar mais pesado. Você se lembra, Thorsten, de como nós dois cortejávamos uma garota na universidade? Ele riu. Qual era o nome dela? Katja ou algo assim? Acho que sim. Thorsten sorriu sem jeito, espiando a esposa. Ela era uma beleza, Gero continuou. Pernas longas, o corpo era simplesmente espetacular, não como hoje. Ele olhou para Frieda de forma significativa. Hoje em dia, todo mundo de alguma forma se desfaz com os anos. Frieda apertou os lábios, mas ficou em silêncio. Maren pigarreou e mudou de assunto. E aí, Jettchen, como vai a escola? Ah, mais ou menos. Gero fez um gesto de desprezo. Ela tira notas médias na escola. É igualzinha à mãe dela. Pensei que teria uma filha inteligente e capaz, mas só saiu massa cinzenta. Gero! Maren se indignou. Como você pode falar assim sobre sua própria filha? O quê? Não se pode dizer a verdade? Gero serviu-se de mais vinho. Devo mentir que tenho uma aluna nota 10? Não, sou realista. Vejo as coisas como elas são. Jette é uma garota maravilhosa, disse Frieda baixinho, mas com firmeza. Ela é gentil, inteligente, talentosa. O fato de ela não tirar só notas 10 não a torna pior. Gero virou-se para ela. Em seus olhos brilhou raiva. Oh, ela está falando. A defensora se encontrou. Você deveria cuidar melhor da educação dela, em vez de ficar com pena dela o tempo todo. Eu cuido da educação dela. Frieda não desviou o olhar dele. Ao contrário de você, que nem se lembra da última vez que conversou com ela sobre algo diferente das notas dela. Porque eu não tenho nada para conversar com ela. A voz de Gero ficou mais alta. Ela é tão chata quanto você, sempre com uma cara azeda, sempre insatisfeita. Talvez ela não goste que sua mãe seja gritada e insultada. Frieda sentiu algo fervilhando dentro dela. Algo que ela havia reprimido por tanto tempo. Talvez seja difícil para uma criança viver numa casa onde o pai se comporta como um tirano. Tirano? Gero levantou-se abruptamente.
A cadeira caiu para trás com um estrondo. Eu sou um tirano. Eu, que trabalho como um louco para sustentar vocês. Dinheiro não te dá o direito de humilhar as pessoas. Frieda também se levantou. Você pensa que só porque você ganha dinheiro pode se comportar como quiser, insultar, humilhar, pressionar. É exatamente isso que eu quero dizer. Gero apontou o dedo para ela. Você é ingrata. Sempre foi. Eu te dei tudo. Uma casa, uma família, estabilidade. E você só reclama e lamenta. Eu não reclamo. Eu constato fatos. A voz de Frieda era gélida. Você é um torturador psicológico. Você destrói minha personalidade, a autoestima da nossa filha. Você transforma nosso lar num lugar para onde se tem medo de voltar. Torturador. Gero riu, mas a risada era maligna. Agora ela também aprendeu termos técnicos, provavelmente lidos na internet. Sim, as feministas ensinaram vocês a culpar os homens por tudo. Gero, talvez já seja o suficiente. Thorsten tentou intervir. Vamos nos acalmar. Cale a boca. Gero latiu para ele. Esta é minha família, minha casa. Eu decido aqui. Não, disse Frieda suavemente, mas com clareza. Não mais. Um silêncio pesado se instalou. Gero olhou para ela, sem acreditar no que ouvia. O que você disse? Eu disse. Você não decide mais. Eu estou indo embora de você, Gero. Eu vou pedir o divórcio. Amanhã de manhã, Jete e eu vamos nos mudar. E não tente nos impedir. Eu já me informei com uma advogada. Eu conheço meus direitos. O rosto de Gero ficou lentamente vermelho. Thorsten e Maren estavam sentados, sem saber para onde olhar. Eles claramente não esperavam ser testemunhas de tal cena. Você não ousa, Gero ofegou. Você não vai a lugar nenhum. Você não tem dinheiro, não tem apartamento. Seu emprego é miserável. Você vai afundar sem mim. Possível, Frieda assentiu. É possível que seja difícil para mim. É possível que eu tenha que começar do zero. Mas sabe de uma coisa? Eu prefiro viver num quarto alugado, com a consciência tranquila, do que neste apartamento, em constante medo e humilhação. Gero silenciou, respirava pesadamente. Seus punhos se cerravam e abriam. Frieda viu raiva, descrença e medo passarem pelo seu rosto. Sim, exatamente. Medo. Ele entendeu pela primeira vez que ela falava sério. Você está blefando. Ele disse finalmente, mas sua voz soava incerta. Você só quer me assustar. Você está fazendo uma cena na frente dos convidados para que eu comece a me desculpar, a te implorar. Não, Gero. Frieda balançou a cabeça. Eu não estou blefando e não preciso das suas desculpas. É tarde demais. Muito tarde. Tarde demais. Ele deu um passo em direção a ela e Frieda recuou instintivamente. Thorsten se levantou, pronto para intervir se necessário. Estamos casados há anos. Temos uma filha. Você não pode simplesmente ir embora assim. Eu posso e irei embora amanhã de manhã. Na voz de Frieda não havia a menor dúvida. Por quê? Gero levantou os braços. Por causa de algumas palavras duras. Todos os homens explodem às vezes. Isso é normal. Você é simplesmente sensível demais. Não se trata de algumas palavras duras. Frieda falou lenta e claramente, como se estivesse explicando a uma criança. Trata-se de anos de humilhação constante, de você ter quebrado minha autoestima, de minha filha chorar à noite e ter medo de se tornar como eu. Trata-se de eu ter desaprendido a sorrir, a me alegrar com a vida, a me sentir como um ser humano. Você me transformou numa empregada, que pode ser mandada para lá e para cá, mas eu não sou uma empregada. Eu sou um ser humano e quero voltar a ser um. Maren soluçou baixinho e enxugou os olhos com o guardanapo. Thorsten colocou a mão no ombro dela e olhou para a cena com uma expressão séria. Frieda tem razão, Gero. Ele disse inesperadamente. O que você está fazendo é errado. Eu me calei antes porque não queria me intrometer nos assuntos de outras famílias. Mas agora que chegou a este ponto, você está se comportando de forma realmente repugnante. Não se deve tratar a esposa assim. Você também está contra mim. Gero virou-se para o amigo. Em sua voz havia uma nota histérica. Todos estão contra mim. Eu sou o único culpado por tudo? Sim,
Frieda respondeu simplesmente. Pela destruição do nosso casamento, a culpa é exatamente sua. Eu tentei. Por anos, eu tentei ser uma boa esposa, te agradar, corresponder às suas expectativas. Mas nada era bom o suficiente. Eu era sempre culpada, sempre não inteligente, bonita ou bem-sucedida o suficiente. E sabe o que é o pior? Eu quase acreditei. Eu quase comecei a pensar que realmente não era capaz de nada. Mas então vi minha filha. Vi como ela tinha medo de se tornar como eu, e entendi que destruiria não só a mim mesma, mas também a ela, se não parasse isso agora. Gero afundou-se na cadeira e enterrou o rosto nas mãos. Seus ombros tremeram. Ele chorava ou apenas tentava se recompor. Era incerto. Eu não queria isso, ele murmurou. Eu só tenho estresse no trabalho. Estou tão cansado. E então você volta para casa e já há mais problemas. Insatisfação. Todos têm estresse no trabalho, disse Frieda com firmeza. Mas nem todos descontam em seus entes queridos. Nem todos transformam a casa num campo de batalha. Essa é sua decisão, Gero. Sua responsabilidade. Eu posso mudar. Ele levantou a cabeça. Lágrimas brilhavam em seus olhos. Eu juro, eu consigo. Eu vou a um psicólogo. Eu vou trabalhar em mim. Só não vá. Não leve a Jet, por favor. Frieda olhou para ele e sentiu uma estranha mistura de pena e alívio. Pena, porque ele parecia realmente quebrado. Alívio, porque ela não se sentia mais responsável pelos sentimentos dele. Se você realmente quer mudar, faça isso, ela disse. Não por mim, não pela Jet, mas por você mesmo. Pois do jeito que você vive agora, você mesmo é infeliz. Você está com raiva, constantemente insatisfeito, sempre tenso. Você precisa de ajuda, mas não posso mais ser sua vítima enquanto você resolve seus problemas. Me dê uma chance. Gero estendeu as mãos para ela. 1 semana, 1 mês. Você vai ver, eu vou realmente mudar. Não. Frieda balançou a cabeça. Já ouvi essas promessas centenas de vezes. Depois de cada briga, você jura que não vai acontecer de novo. E 1 semana depois, tudo se repete. Eu não acredito nas suas promessas. Sinto muito, mas... Mas, Jet, ele se agarrou à última palha. Pense na sua filha. Ela precisa de um pai. Você quer que ela cresça numa família incompleta? Eu quero que ela cresça numa atmosfera saudável, respondeu Frieda firmemente. E isso é impossível enquanto vivermos juntos. Você pode vê-la se quiser. Vamos discutir tudo civilizadamente, criar um cronograma para os encontros, mas não vou permitir que você machuque a psique dela como você machucou a minha. Eu não te machuquei. Gero saltou e voltou ao ataque. Vocês duas são sensíveis demais. Eu estraguei vocês. Esse é o problema. Eu deveria ter sido mais rigoroso, mais duro. É exatamente por isso que estou indo embora. Frieda foi em direção à porta. Você não consegue admitir sua culpa nem agora, quando eu digo que estou indo embora. Para você, o problema está sempre nos outros. Você nunca tem culpa. Frieda, espere. Gero correu atrás dela, mas Thorsten bloqueou o caminho. Deixe-a ir. Ele disse baixinho. Gero, deixe-a. Você já causou problemas suficientes. Frieda parou na porta do quarto e se virou. Um último olhar para o marido, para o homem com quem ela passou metade da vida. O homem que ela amara não existia mais. Talvez ele nunca tivesse existido. Apenas uma ilusão, uma bela imagem que ela mesma havia pintado. Adeus, Gero, ela disse. Espero que você realmente encontre ajuda e melhore por você mesmo. Ela entrou no quarto e fechou a porta. Ela encostou-se à porta para ouvir. Atrás da porta, vozes abafadas podiam ser ouvidas. Thorsten e Maren diziam algo a Gero. Ele respondia. Sua voz ficava mais alta às vezes. Às vezes ela falhava. Frieda pegou a bolsa preparada do armário e verificou os documentos. Tudo estava lá. Então, ela escapou silenciosamente pela varanda. O apartamento dela ficava no térreo. Não foi difícil pular. Ela contornou a casa e bateu na janela de Jet. A menina abriu a janela, os olhos vermelhos. Ouvi tudo. Ela sussurrou. Mamãe,
tenho tanto orgulho de você. Arrume suas coisas, sussurrou Frieda. Rápido e em silêncio, vamos sair imediatamente. Mas você disse amanhã de manhã. Eu mudei de ideia. Não quero correr riscos. O táxi já está a caminho. Jet assentiu e começou a guardar suas coisas rapidamente na mochila. 10 minutos depois, elas estavam na rua escura com 2 malas e uma mochila. O vento frio de outono bagunçava os cabelos de Frieda, mas ela não sentia o frio. Ela sentia apenas uma estranha, quase inebriante, sensação de liberdade. Mamãe, o papai vai nos procurar? Jet perguntou baixinho, aninhando-se na mãe. Provavelmente, mas estamos agindo certo. Amanhã vou te levar para a tia Silke e depois voltarei para resolver tudo oficialmente. Eu pegarei o resto das coisas, falarei com a advogada, e se ele não me deixar entrar no apartamento, o apartamento também é meu, de acordo com a lei. Se houver problemas, chamo a polícia. Frieda ficou surpresa com sua própria determinação. Apenas 1 semana antes, ela nunca teria imaginado ser capaz de tais ações. Agora, parecia-lhe natural. O táxi chegou em 5 minutos. O motorista ajudou em silêncio a carregar as coisas no porta-malas. Frieda deu o endereço da estação de trem. O trem noturno para a cidade onde Silke morava partia à meia-noite. Elas conseguiriam. Quando o carro partiu, Frieda se virou e olhou para as janelas do apartamento. A luz ainda estava acesa lá. Ela imaginou Gero sentado com a cabeça baixa, Thorsten e Maren tentando acalmá-lo. Uma parte dela sentiu-se culpada por ter partido assim, sem esperar pela manhã, sem explicar tudo com calma. Mas a maior parte dela sabia que havia agido corretamente. Despedidas emocionantes, lágrimas, súplicas. Tudo isso apenas prolongaria a dor. Mamãe, Jet apertou a mão dela. Você acha que vamos voltar algum dia? Não me refiro ao papai, mas à casa de forma geral. Esta casa nunca foi realmente um lar, meu bem, disse Frieda suavemente. Lar é um lugar onde você se sente segura, onde é amada e respeitada. E o que acabamos de deixar era uma gaiola, bonita, talvez confortável, mas ainda assim uma gaiola. Jet assentiu e se aninhou no ombro da mãe. Estou com medo, ela admitiu. Mas ao mesmo tempo estou feliz. Isso é normal? Absolutamente normal. Frieda beijou a testa da filha. Mudanças são sempre assustadoras, mas às vezes são necessárias para continuar a viver. Na estação, havia pouca gente. Frieda comprou 2 passagens e elas se sentaram na sala de espera. Faltava ainda 1 hora para a partida do trem. Jet deitou a cabeça no ombro da mãe e adormeceu. A menina estava emocionalmente exausta. Frieda sentou-se, olhando para o vazio e pensando. Ela pensou no passado, nos 15 anos que agora lhe pareciam apagados da vida. Não apagados. Eles lhe deram Jet e lhe ensinaram muitas coisas, ainda que através da dor. Mas esse passado não tinha mais poder sobre ela. Ela pensou no futuro, nebuloso, incerto, assustador. Ela teria que encontrar um apartamento, talvez um novo emprego na cidade de Silke. Processos judiciais, partilha de bens, divórcio estavam por vir. Encontros com Gero, que certamente seriam difíceis. Mas tudo isso parecia factível, pois agora ela não estava sozinha. Silke havia prometido ajuda. A psicóloga Doris dissera que a aconselharia mesmo à distância. E o mais importante, agora ela tinha um objetivo. Não apenas sobreviver, mas viver. Viver de verdade. O telefone vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Frieda, aqui é o Thorsten. Maren e eu queremos que você saiba, estamos do seu lado. Se precisar de ajuda, inclusive testemunhos em tribunal. Entre em contato e lamentamos ter ficado em silêncio antes. Tivemos vergonha de admitir que vimos o que aconteceu, mas não nos intrometemos. Boa sorte. Você é muito corajosa. Frieda sentiu as lágrimas subirem aos olhos. Ela digitou rapidamente uma resposta. Obrigada. Isso significa muito para mim. Mais uma mensagem. Desta vez de Silke. Minhas meninas, estou esperando por vocês. O quarto está pronto, a cama arrumada com lençóis limpos, a geladeira está cheia.
Cheguem logo. Frieda sorriu. Pela primeira vez em muitos anos, ela sorriu sinceramente do coração. O trem chegou à estação de madrugada. O céu estava apenas começando a clarear, tingindo-se em tons suaves de rosa e laranja. Frieda e Jet desceram na plataforma, arrastando suas malas. O ar aqui era diferente, mais fresco, de alguma forma mais leve. Ou será que Frieda apenas sentia isso porque finalmente podia respirar livremente de novo? Meninas, para cá! Uma voz familiar soou e Frieda viu Silke, que acenava na saída. Ela mal havia mudado em todos aqueles anos. Os mesmos cabelos claros e curtos, os mesmos olhos cinzentos e vívidos, o mesmo sorriso largo. Apenas as rugas de expressão ao redor dos olhos haviam se aprofundado um pouco, mas isso lhe caía bem. Elas correram uma para a outra e Silke abraçou Frieda com força, tão forte que ela sentiu as lágrimas escorrerem novamente, lágrimas de alívio, de alegria, de gratidão. Está tudo bem, vocês estão seguras, sussurrou Silke, acariciando as costas da amiga. Tenho tanto orgulho de você, tanto orgulho. Então ela se afastou e se virou para Jet. E você, minha linda, cresceu bastante. A última vez que te vi, você tinha uns 8 anos e agora você é quase uma jovem mulher adulta. Jet sorriu timidamente e Silke também a abraçou. Elas entraram no carro. Silke tinha um carro alemão pequeno, mas prático, e elas foram para a casa dela. No caminho, Silke conversava, falava sobre a cidade, sobre seu trabalho, sobre seu apartamento. Ela trabalhava como contadora numa grande empresa e alugava um apartamento de 3 quartos numa boa vizinhança. Eu tenho muito espaço, ela disse. Então não se preocupem. Vocês têm espaço suficiente, Frieda. Você terá um quarto separado. A Jetchen também. Vocês vão viver como rainhas. O apartamento era claro e aconchegante. Silke obviamente se esforçara. Havia um café da manhã na mesa. Num vaso havia flores frescas. As camas estavam arrumadas com lençóis novos. Fiquem à vontade, descansem, ela disse. Eu tenho que ir trabalhar. Tenho uma reunião importante hoje. Eu volto para o almoço. Na geladeira tem de tudo. Sirvam-se à vontade. As chaves estão na cômoda. E a propósito, Frieda, ela se virou para a amiga. Seu ex me ligou umas 20 vezes esta noite. Eu não atendi. Frieda assentiu. Obrigada por me avisar. Vou ligar o telefone mais tarde e ver o que ele escreve. Não se deixe levar por essa montanha-russa emocional, Silke alertou. Agora ele vai tentar recuperar o controle por todos os meios. Ele vai prometer, jurar, talvez até ameaçar. Mantenha-se firme. Eu não pretendo voltar, disse Frieda firmemente. Este capítulo está encerrado. Silke saiu e Frieda e Jet ficaram sozinhas. A menina adormeceu imediatamente. Ela não tinha dormido a noite toda no trem e Frieda, embora sentisse cansaço, não conseguia dormir. Muitos pensamentos borbulhavam em sua cabeça. Ela ligou o telefone. 45 chamadas perdidas de giro, 27 mensagens. Ela as abriu e começou a ler. As primeiras eram cheias de raiva. Onde você está? Volte imediatamente. Você sequestrou minha filha. Eu vou te denunciar. Você vai se arrepender. Então, o tom mudou para lamentoso. Frieda, me desculpe, por favor. Eu não queria isso. Eu vou mudar. Eu juro. Volte, por favor. Não consigo viver sem vocês. Não consigo. Você sabe que eu amo vocês. Me dê uma chance. Uma única chance. E as últimas mensagens eram novamente agressivas. Você está destruindo nossa família. Jet vai te odiar por isso. Sem mim, você não é ninguém. Vocês notam isso? Frieda leu tudo 2 vezes, depois exalou lentamente. Doris a havia alertado exatamente sobre isso, sobre as tentativas de manipulação, a sequência de ameaças e súplicas. Isso era chamado de ciclo de violência, e Gero agia estritamente conforme o roteiro. Ela digitou uma curta mensagem.
Gero, tomarei uma decisão final depois que discutirmos tudo com calma com os advogados. No momento preciso de tempo e distância. Por favor, não ligue e não escreva. Quando eu estiver pronta para conversar, entrarei em contato. Ela enviou a mensagem e bloqueou o número dele. Era isso, a conexão havia sido cortada. Ela foi para o quarto que Silke lhe havia designado, deitou-se na cama e chorou inesperadamente. Não de tristeza, mas de alívio por tudo ter acabado, por ela estar livre. Depois de chorar por cerca de 10 minutos, Frieda lavou o rosto, tomou chá e sentou-se ao laptop. Era hora de agir. Ela abriu sites de busca de apartamentos. Ela tinha que encontrar seu próprio apartamento, mesmo que fosse apenas um alugado de 2 quartos, mas seu próprio espaço. Silke havia dito que elas poderiam ficar com ela o tempo que quisessem, mas Frieda não queria abusar da hospitalidade. Então, ela foi para portais de emprego. Para sua surpresa, havia na cidade várias ofertas de emprego para funcionários farmacêuticos, até mesmo com um salário mais alto do que antes. Ela enviou candidaturas para 3 farmácias. O próximo passo era encontrar uma escola para Jet. Frieda pesquisou classificações, leu avaliações e selecionou 2 escolas na área onde elas poderiam potencialmente alugar um apartamento. Quando Silke voltou para o almoço, Frieda havia elaborado um plano de ação detalhado para o próximo mês. Uau! Você não perde tempo! Silke admirou ao ver a lista. Isso mesmo, quanto mais rápido você organizar sua nova vida, mais fácil será. Silke, Frieda olhou seriamente para a amiga. Não sei como te agradecer. Você não pode imaginar o quanto seu apoio significa para mim. Ei, somos amigas, não somos? Silke pegou a mão dela e amigas se ajudam. Você se lembra de como você me apoiou quando minha mãe morreu? De como você veio, ficou comigo, me impediu de enlouquecer? Eu ainda te devo algo daquela época. Você não me deve nada, e eu também não a você. Nós simplesmente estamos lá quando é preciso. Jet acordou ao entardecer, descansada e mais calma. As 3 sentaram-se na cozinha e comeram pizza que Silke havia pedido. E Frieda sentiu pela primeira vez em muitos anos o que era uma noite normal e tranquila. Sem tensão, sem medo de que alguém fosse perder o controle e gritar a qualquer momento. Eu gosto daqui, disse Jet sorrindo. Aqui é bom, Frieda corrigiu. Aqui é seguro e isso é o mais importante. As 2 semanas seguintes passaram a um ritmo frenético. Frieda voltou à sua antiga cidade, com acompanhamento policial, como recomendado pela advogada, e pegou o restante das coisas. Gero não a impediu, embora se comportasse de forma fria e distante. Você realmente vai fazer isso? Ele disse, enquanto Frieda empacotava a última caixa. Você está destruindo nossa família. Eu não estou destruindo nada, Gero, ela respondeu cansada. Eu estou salvando o que ainda pode ser salvo, a mim e a minha filha. E eu, então, não sou digno de ser salvo? Frieda olhou para ele por um longo tempo. Você só pode se salvar se quiser, mas isso não é mais minha responsabilidade. Ela pegou as coisas, os documentos, metade das economias conjuntas, conforme a lei previa, e foi embora. Ela nunca mais voltou a este apartamento. Na nova cidade, tudo se desenvolveu surpreendentemente bem. Frieda conseguiu um emprego numa farmácia grande e moderna, com colegas simpáticos. Jet foi aceita na escola e rapidamente fez amigos. Elas alugaram um pequeno apartamento de 2 quartos numa área tranquila. A vida se normalizou lentamente, passo a passo, mas de forma constante. Frieda continuou a ir a uma psicóloga, agora a uma especialista local que Doris havia recomendado. Ela aprendeu a estabelecer novos limites e a lidar com os sentimentos de culpa que a dominavam ocasionalmente. E uma manhã, 3 meses depois de sua partida, Frieda acordou e percebeu que havia sonhado. Um sonho comum, claro, sem pesadelo, sem visão perturbadora. Ela se levantou, foi ao espelho e viu uma mulher que sorria, simplesmente assim, sem razão, por alegria pelo novo dia. E ela entendeu. Havia começado a viver de novo,
a viver de verdade. E assim, termina a história de Frieda, a mulher que se escolheu. Se esta história ajudou apenas uma única pessoa a encontrar força, então ela não foi escrita em vão. Cuide-se. Você merece um amor que não machuca. Se as histórias de Clara Uá ajudaram, ficaria muito feliz com uma pequena doação para que possamos continuar a contar histórias de coragem e mudança. Muito obrigado. M.